Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço, né? Time principal para a 14ª rodada, que é só final de semana. Mas a gente já vai fazer um vídeo já o quê? Para dar uma olhadinha nas estatísticas, para você ir pensando, né, no seu time, para ver como é que vai montar ele pro final de semana. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané. E se você não for inscrito, convido, como sempre, na humildade aí, a conhecer e se inscrever no canal. Sem perder muito tempo, embora lá pro Vitão. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time principal do canal, 74.15. Né? A gente errou o capitão, inclusive o Marinho está suspenso aí, tomou outro cartão, né? O Marinho anda perturbado. Né? Mas meteu uma bola na trave, quase fez gol ainda, mas a verdade é que ele anda incomodado com alguma coisa ali no Santos, porque não anda rendendo tanto quanto ano passado. Mas é um cara que pontua bem, erramos o capitão. Paciência, se tivesse acertado o capitão, a pontuação poderia ter sido bem melhor. E outra vez foi outra rodada polarizada. Ou seja, quem tinha Bruno Henrique, né? Disparou na pontuação, fez mais de 80 pontos facilmente. E quem não tinha, né, ficou aí na média dos cartolistas, 50 pontos, um pouco para mais, um pouco para menos. Então a pontuação do time do canal considerei uma pontuação boa, né, por ter errado o capitão. Inclusive, né, o nosso capitão foi o menor pontuador do time, né, de maneira geral. Então poderia ter sido melhor, poderia. Inclusive eu já postei aqui no Instagram, aqui ó, no Instagram do Mané, Mané Cartola FC, tudo junto. Tem link logo abaixo aqui na descrição também. Quem quiser seguir, né, o Mané aqui no Instagram vai ser muito bem-vindo. Coloquei aqui o desempenho dos times do canal, né? 74.15, o time principal, valorizou, isso é importante. Tá ficando caro escalar no Cartola. Né? O time de bons baratos arrebentou porque estava com o Bruno Henrique, não de capitão, mas fez 85.83, uma excelente pontuação para um time feito com 110 cartoletas, né? Um time bons e baratos. E o time de valorização do canal fez 42.85, mas pontuação não interessa. Interessa pra gente o quê? É a valorização, e valorizamos 8.16 cartoletas. Inclusive, se o Corinthians não tivesse tomado aquele gol meio doido lá, né? A cabeçada ali do Papagaio, que pegou no Fábio Santos, pensei até que não dou contra, e o Cássio, o meio doido, em vez de jogar na bola, quase bateu com a cabeça na trave. Acho que ele tava com medo de machucar o queixo, né? Mas foi um gol bobo ali, senão poderia ter mantido desse jeito e ter melhorado consideravelmente as pontuações aqui de maneira geral do time, porque eu tava com muitos jogadores defensivos do Corinthians. Por aqui também que eu boto os vencedores do Ligas do Mané, né? Inclusive a 13ª rodada aí, ó, deu 160 times, né? Tá dando em média entre 150 e 200 times. Todos aqui já receberam a sua devida premiação. O Beto aqui eu já mandei uma mensagem para ele, já conversei com ele, ele tá no trabalho. Né? Na parte da tarde ele vai me mandar aí os dados do Pix para eu depositar. E o William deve estar dormindo, porque já mandei mensagem para ele, mas o William aqui já é da casa, né? Ele volta tá aí pontuando aí entre os 4 melhores aí. Né? Mas de maneira geral aqui o Adriano já recebeu, a Soninha já recebeu. Né? Não gosto de gravar os vídeos sem antes entrar em contato com o pessoal e pagar as premiações. Então se você quer participar aí de uma ligazinha apostada aí, inclusive já abri a da 14ª rodada, ligasdomané.com.br, tem um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo, né? Inclusive ainda estão abertas a mensal de agosto, né? Já que a de julho tá já em andamento com 105 times e mais de R$2.000 de premiação, uma ligazinha de regularidade com o capitão. E a do segundo turno também já está aberta, uma liga de regularidade sem capitão, né? Então, portanto, se você quer participar de uma ligazinha apostada, é só vir aqui no site ligasdomané.com.br, inscrição, cartão de crédito, transferência bancária, disponibiliza o Pix, que é meu celular. Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp, que vai ser eu mesmo que vou lhe atender com com maior carinho. Que menor o que? Maior carinho. Mas vamos lá para nossa escalação, vamos vender o time. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A tabela de jogos vão valer apenas 9 confrontos, tá? Porque Fluminense e Juventude não irá valer para o Cartola, né? Esse jogo vai ficar para quinta-feira. Quinta-feira do dia 9/9. Para setembro, certo? Então o primeiro jogo da rodada aqui vai ser sábado, né, no Morumbi, às 19 horas, o clássico paulista, né? E o mercado vai fechar às 18h30. Então, portanto, nós vamos fazer uma live sábado às 14 horas. Uma live com calma, com tranquilidade, para a gente ver todas as estatísticas e já revisar o time principal. Inclusive, o time de bons, baratos e valorização, eu vou postar um vídeo na quinta-feira, né? E até lá dá para analisar melhor a rodada e dá para ver outras opções aí, né? E também para dar um time alternativo para você escalar e um time mais barato, né? Mas aqui no canal, o canal não foi feito para copiar time, e sim para a gente verificar as estatísticas, os dados. Vamos vender nosso time aqui. Ficar no 4-4-3 ainda. Certo? Deixar aqui goleiro. Botar para média. Vamos lá para o nosso querido... Opa, vamos deixar aqui jogo. Gosto de botar para cá. Né? O cruzamento de scout pode ficar aqui. Tá? Jogadores aqui também. Vamos lá. Vamos para o nosso querido Catimb Stats. Também tem link logo abaixo na descrição. Você quer uma ferramenta aí para dar uma olhada, analisar dados, né? As estatísticas do Cartola? É só assinar R$48,90. 10% de desconto colocando cupom Mané Cartola tudo junto na hora da assinatura. Tem link logo abaixo aqui na descrição também. Parceiro aí do canal, né? A gente faz os vídeos
do canal com o nosso querido Catimba State. Vamos lá. Goleiro, né? Casa fora, os últimos 5 rodadas, que isso mostra o quê? É uma fotografia mais real, né, da rodada, uma pontuação média. Quem anda conquistando pontos com seus goleiros em casa nas últimas 5 rodadas é o Atlético Mineiro, que é um time que vem sofrendo poucos gols, mas vai enfrentar o Atlético Paranaense. Né? Osso Duro de Ruê tem uma boa campanha fora de casa e costuma tirar o SG dos adversários. Certo? O Bahia vem pontuando muito bem e aqui vai enfrentar o Sport, um time que faz poucos gols. Né? Bem viável aqui a defesa do Bahia, tá? Inclusive o Bahia nesse confronto histórico aí, ó. Apesar de ser um confronto com uma média alta até, de 2.8, né? Quase 3 gols por partida. Bahia leva uma certa vantagem aí, tá? 4x0, 1x2, 2x0, 1x3 e 1x0. 3 vitórias e 2 derrotas, né? Mas é um clássico nordestino também. E aqui a Chapecoense vem pontuando muito bem, nosso querido João Paulo, e vai enfrentar o Santos, que tem muita dificuldade aí fora de casa, certo? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no retrospecto aqui, ó, dos times no campeonato, o Santos é um dos piores visitantes, segundo pior visitante da competição, mas a Chapecoense está muito mal, a lanterna da competição, né? Não venceu ainda, pior mandante. Tem uma média de gol sofrido de 1.83, mas o Santos tem uma média ruim fora de casa, de 1 ponto, e sem o Marinho, né? Talvez vá agredir menos a Chape. Mas a verdade é que a Chape toma gol todo jogo dentro de casa aqui, ó. Só conseguiu manter um SG lá na terceira rodada contra o Ceará. Os demais jogos vem tomando gols e mais de um gol, tá? E o Santos, por sua vez, aí, ó, fora de casa aí, ó, algumas oportunidades de série SGs, em outras faz gols, né? Então eu vejo um jogo bem viável aí, né, pro João Paulo, porque o João Paulo, por incrível que pareça, é um goleiro que costuma ir bem dentro de casa, certo? Vamos botar uma olhadinha aqui na média. Vamos colocar nosso querido João Paulo aqui, da Chape. Ó, em casa ele tem uma média de 4.50, certo? Precisa de 1.20 para começar a valorizar, que isso é bom. E realmente dentro de casa vem pontuando muito bem, mesmo sofrendo 3 gols aqui, ó, do Cuiabá, não negativou. É um goleiro ainda que não negativou, é um bom goleiro, só não está melhor porque realmente a Chape tá complicada ali a situação, né? É um time que não venceu ainda, sofre muitos gols, certo? E o Santos é um time perigoso aí fora de casa, ó. Quando tira o SG aí, ó, costuma negativar os adversários, porque faz mais de um gol, né? E se por um acaso, né, São Paulo segurar o SG, porque o Santos não tem uma campanha tão boa assim fora de casa, vai dar uma mitada, tá? Vai pontuar e pontuar muito bem, porque depois a gente vai ver, o Santos é um time que finaliza. Se bem que sem o Marinho, não sei se vai finalizar tanto assim, né? Outro goleiro viável que a gente viu no cruzamento scout, né, é o goleiro do Bahia, certo? É que tá o nosso querido aqui, Matheus Teixeira. Matheus Teixeira tá com uma média de 3.08 jogando em casa, precisa de menos 0.30 para começar a valorizar, que isso é bom, né? E é um goleiro que em casa aí, ó, só foi mal na terceira rodada, nos demais jogos vem pontuando, muito atrelado ao SG aqui, ó. Quando mantém o SG, faz boas pontuações. Percebam que os goleiros assim, ó, ou jogam fora de casa e são muito exigidos, conseguem pontuar bem, mesmo perdendo o SG, ou então em casa tá muito atrelado ao SG, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Sport. Sport, por sua vez, aí, ó, é um time que cede pontos para o goleiro adversário, como a gente viu ali, ó. Não negativou nenhum, né? E dependendo da circunstância da partida, de repente mantendo um SG aí, vai pontuar muito bem. Outro goleiro que a gente viu aqui que vale a pena de repente é o Everson, né? Tá com um bom desempenho em casa, mas vai enfrentar um Atlético Paranaense que é complicado. O Atlético Paranaense fora de casa é osso duro de roer. O sexto melhor visitante contra o quinto melhor mandante, né? Então vai ser um jogo bem agitado aqui. Eu acredito que jogo de gols para os dois lados, tá? Apesar do jogo ter uma média baixa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tem uma média de 1.8 gols por jogo, né? Tem uma média baixa, mas acredito que o momento dos times é bem ofensivo, certo? O Galo tem uma média de gols sofridos de 0.83 em casa, mas o Atlético Paranaense, como eu falei, fora de casa é fura-olho. Tem uma média de 1.67. Perceba aqui, ó, que fora de casa aqui, ó, o Ceará conseguiu manter o SG contra o Atlético Paranaense. Os demais jogos aqui, ó, costuma sempre fazer gols. Inclusive contra o Fluminense fez 4, uma grande partida. E o Galo, por sua vez, aí, ó, de vez em quando mantém o SG, mas melhorou muito em relação ao Galo do ano passado, em relação ao Galo do São Paulo. O Galo do Cuca é muito mais defensivo. Olha só, tomou apenas um gol do Flamengo, um gol do Atlético Mineiro e um gol da Chape. E nos outros dois jogos manteve SG. Então, é difícil? É, vai enfrentar um adversário complicado, mas quem sabe o Everson aí, se conseguir ser com o SG, tem tudo para pontuar bem. Tá com uma média de 3.83 jogando em casa, precisa de 7.90, certo? É outro goleiro em casa que vem muito bem aí, ó. As grandes pontuações deles está muito atrelado ao que? Ao SG aqui, ó, 6 pontos, 9 pontos, mas contra o Flamengo, um time ofensivo, fez 7 defesas, mesmo perdendo SG, pontuou muito bem, né? E como a gente viu ali, o Atlético Paranaense é um time que dificilmente cede pontos aí, ó, negativou 2 goleiros e deu poucos pontos. Aqui deu 6 pontos pro Richard, né, devido ao SG. Como eu acredito que de repente vai ser difícil o Galo segurar o SG aí do Atlético Paranaense, acredito que vai ser um jogo movimentado, é um goleiro de um certo risco, né? Mas deve ser bem exigido. Os times que vão jogar fora de casa, quem é que anda cedendo muito ponto aí para o goleiro adversário? O Grêmio cede demais, o Juventude também cede, mas esse jogo não vai valer, né? Fluminense e Juventude não vai valer, certo? E o que mais chama atenção aqui, ó, é o América e o Grêmio, que cedem muito ponto para goleiros adversários. Dá uma olhadinha aqui como é que tá o nosso querido Cleiton, né? Onde é Alface.
Mas tá bem o Cleiton esse ano. Tá bem. Tá com uma média de 2.40, jogando em casa. Fora joga bem melhor, ó, tem uma média de 4.9 fora. Tem 2.40 para começar a valorizar. Dentro de casa vem com pontuações módicas, né? Só fez 8 pontos aqui quando manteve a SG contra o Ceará. E fora de casa não. Fora de casa vai muito bem, porque o Bragantino é um time ofensivo, né? Joga e deixa jogar fora de casa, então ele é muito exigido. O Grêmio, por sua vez, não vive um bom momento, né? Negativo aqui na primeira rodada, o João Ricardo, né? Quando sofreu 2 gols aqui. E claro, e o Muriel aqui, quando fez aquele 1x0 gol de pênalti, né? Não atacou. Quando fez um gol, foi só apenas um gol e negativou. Tem mais jogos aqui, ó, 7-5 pontos, né? Por quê? Quando não fazia gols. Esse jogo, sinceramente, eu não sei pra vocês qual vai ser o prognóstico desse jogo. Por quê? O Bragantino é um time muito ofensivo, mas dentro de casa não tem uma campanha tão boa quanto fora. Certo? Ó, 11º melhor mandante, tem uma média de 1.83, mas também tem uma média de 1.50 gols sofridos. E o Grêmio não tá tão bem fora de casa. Então a média, aliás, não tá tão bem no campeonato, né? O Grêmio ainda não deslanchou. O Filipão tá com muita dificuldade lá. Terceiro melhor visitante, tem uma média de gols com visitante de 0.50, isso pode ajudar muito o Cleiton, não só o Cleiton, a Derlan, o sistema defensivo do Bragantino, e tem uma média de gols sofridos de 1.33. Percebam que o Grêmio fora de casa aqui, ó, tem uma dificuldade enorme de fazer gols. Essa que é a verdade, né? A questão é que o Bragantino toma muito gol em casa. Só não fez gols, né? Só não tomou gols contra o Ceará. Se o Bragantino tivesse um desempenho defensivo um pouco melhor dentro de casa, eu estaria bem mais apto até dobrar, de escalar os jogadores do Bragantino. Não é ruim? Não, por causa da circunstância da partida, né? O Grêmio for pra lá jogar retrancado, de repente tem uma chance real aí de SG. Outro goleiro que a gente viu ali, ó, que de repente pode valer a pena, onde é que ele tá? Dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente grava o vídeo assim já depois da rodada. É complicado assim a gente acertar tudo. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, Atlético Goianiense. Ah, é o Maurício que vai não tem nenhum jogo, né? Pode valer a pena? Pode, o América tá com muita dificuldade de fazer gol fora de casa, né? De repente pode dar muito certo aqui, ó. Dá uma olhadinha. O América é o 16º melhor visitante, mas tem uma média de 1 gol por partida. E o Atlético Goianiense é o 10º melhor mandante, com uma média de 0.83 de gols sofridos, né? Conseguiu já manter alguns SGs, mas nos últimos jogos vem sofrendo gols, né? E o América, por sua vez, aí, ó, tem uma certa dificuldade de fazer gols fora de casa. Só meteu aqueles 4 ali no 3x4 com o Bahia, naquela oitava rodada, aquele jogo meio doido. Nos demais jogos aí, ó, fora de casa, não é um ataque tão promissor assim, né? Dá pra dar uma arriscada no goleiro do Atlético Goianiense? Dá. E dos times que vão jogar em casa? Quem é que cede muito ponto aí? São Paulo tá cedendo muito ponto, e aqui é um clássico, a gente pode rolar um 0x0, e os goleiros tendem a brilhar, né? O Everton aqui vejo com bons olhos sim, apesar de estar com poucos jogos. Ceará e Fortaleza também é clássico aqui, tá? De repente Felipe Alves pode voltar, não sei ainda, mas a verdade é que Fortaleza vem pontuando muito bem com seus goleiros fora de casa. Por enquanto tá o Boeck, né, que tem uma média de 9 pontos jogando fora, mas apenas um jogo. Mas a verdade é que todos os jogos que eles... Inclusive até não sei se Felipe Alves vai voltar não, hein, porque o Boeck tá pegando muito. Tá precisando de 7.40 para começar a valorizar, tem que ficar de olho. Mas independente de quem for jogar, a verdade é que o Ceará aí, ó, é um time que mesmo fazendo gols em casa, cede pontos, porque é um time que ataca demais. Certo? Vai ser um clássico. Deixa eu dar uma olhadinha no retrospecto desse clássico aqui para ajudar a gente um pouquinho. Vamos lá. É um jogo bem equilibrado, né? Uma média de 1.8 gols. 0x3, 0x2, 0x0, 1x2, 1x0. Né? O Fortaleza anda levando uma certa vantagem nos jogos aí contra o Ceará, tá? Então deve ser bem exigido aí sim, né? O Marcelo Boeck, ou se for o Felipe Alves, também tá valendo a pena aí, porque vem pontuando muito bem, mas a verdade é que o Ceará cede poucos pontos. Times que vão jogar em casa aí, quem é que mais cede? Bahia cede muito e Fluminense, mas Fluminense não vai valer aqui esse jogo. Então vamos dar uma olhadinha no Maílson. O Maílson, vou ser sincero pra vocês, eu prefiro muito mais o Maílson em casa do que fora. Em casa ele tá com uma média de 5.33 e fora de 3.43. Precisa de 4.40 para começar a valorizar, né? Mas tá com desempenho considerável fora de casa. Em casa tá muito bem aqui, ó. Muito porque vem mantendo o SG, mas mesmo assim quando sofre gols em casa ainda consegue pontuar bem. E fora aqui, ó, até que vem com pontuações consideráveis. Vai enfrentar um Bahia aí que não vive um bom momento, né? O Bahia vem 3 derrotas consecutivas, né? O Bahia ainda não negativou goleiros adversários, tá? De repente, mas isso pode ser um pontinho fora da curva e pode valer muito a pena. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, em defesas, né? Porque SG às vezes tá difícil, que a gente também já vai ver. Ó, quem vem fazendo muita defesa dentro de casa, que é o Matheus Teixeira, ó. Como vale a pena, porque o Sport também cede uma quantidade considerável. Olha o cruzamento de scout pro João Paulo aqui, ó. Santos é um time que cede... Eita, meus cachorros. Santos é um time que cede defesa para o goleiro adversário. E o João Paulo é o goleiro que mais vem fazendo defesa jogando em casa. A hora que a Chape conseguir manter o SG ali dentro de casa, ele vai ter tudo para dar uma mitada. Certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede defesa para o goleiro adversário? O América. Mas aqui é uma disputa grande aqui, ó. Porque Flamengo e Palmeiras também cedem times ofensivos. Olha só, Fortaleza também cede. Time ofensivo tende a ceder defesa para goleiro adversário. Certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muita defesa aí para goleiro adversário? O próprio Ceará, vejam como o goleiro do Fortaleza vai valer a pena. Se for o Boeck ou o Felipe Alves, independente
quem for, vai valer muito a pena. Certo? Dos times que vão jogar fora de casa, depois aqui do Fortaleza, quem é que vem mais pontuando? Os goleiros? O Santos. E aqui, de repente, pode dar certo, porque a Chape não vive um bom momento realmente, né? Como a gente viu aqui, ó, tá com uma média de 0,50 em casa, e vira e volta aí, ó, não consegue fazer gols. Passou em branco contra o Corinthians, passou em branco contra o Bahia e contra o Ceará. Então o goleiro aqui, ó, do Santos, pode ser uma boa pra rodada? Pode ser uma boa. Onde é que ele tá? Nosso querido João Paulo, certo? Tá desvalorizado, que isso é muito bom, menos 1,10, né? Tem uma média em casa razoável, uma média boa, mas fora não tá bem, 0,80. E só não vou escalar ele por causa disso, tá? Porque fora de casa realmente, ó, ele vem com pontuações baixas, já negativou, mas vale a pena porque a Chape tá cedendo muito ponto para goleiro adversário. Só negativou aqui, ó, o Danilo, porque substituiu o Daniel, né, o Danilo Fernandes, jogou pouco tempo aqui, ó, e negativou, certo? Os demais goleiros cedem muito ponto, então vejo o João Paulo sim como uma das melhores opções para a rodada, certo? Jogando contra a Chape, tem muita dificuldade de fazer gols em casa. Falar em gols, deixa eu dar uma olhadinha aqui em saldo de gols. Ó, o Ceará vem mantendo saldo de gols em casa. Nos últimos 5 jogos em casa manteve 2 SGs, assim como o Bahia também. Fortaleza é um time que cede pouco SG, né? Tá muito bem, uma campanha muito boa. E o Sport é um time que cede mais, ó. Vejam como o Matheus Teixeira aqui realmente é uma boa, né? Sinceramente, pena que não vai valer aqui, ó. Sistema defensivo pra mim, goleiro, lateral, zagueiro. O melhor pra se escalar na rodada seria do Fluminense contra o Juventude. Mas como não vai valer esse jogo, né? Temos que pegar outras opções, né? Outros cruzamentos scouts aqui, bem interessantes aqui, ó. Jogando fora de casa pode ser do Flamengo, que manteve já 2 SG jogando fora, né? E o Corinthians cedeu um SG. O Corinthians não tá tão bem assim. Fora de casa o Corinthians até vem jogando bem, mas dentro de casa não tá com uma campanha tão boa assim. Onde é que tá aqui? Vai ser o clássico das multidões aqui. Ó, 16º melhor mandante, ou seja, de trás para frente, o Corinthians é o pior, é o quarto pior mandante da competição. Tem uma média de 0,83 gols feitos, né, e 1,17 gols sofridos, né? Ou seja, uma média baixa de gols feitos, né, e uma média superior a 1 de gols sofridos. O Flamengo, por sua vez, é o 7º melhor visitante. Me parece que com o Renato aí deu aquela engrenada, deslanchou de vez e realmente tá mostrando um futebol agressivo. Os próprios jogadores ali, a mudança de atitude, o Bruno Henrique realmente, né, já deu para ver no jogo no meio de semana da semana passada que tava com vontade. E o Bruno Henrique com vontade joga muito, realmente, e detonou no último final de semana. Me parece que os jogadores do Flamengo fecharam com o Renatão ali, né? E ó, tem uma média de gols como visitante de 1,33 e uma média de gols sofridos de 0,50, né? Mesmo o jogo sendo na Arena Neoquímica do Corinthians, acredito que o Flamengo é favorito para esse jogo. Porque, pelo momento do Flamengo atual, né, que vem numa sequência muito boa de jogos, é um time muito ofensivo, que vem sofrendo poucos gols fora de casa. E o histórico aqui, ó, não é favorável para o Corinthians, não. Ó, nos últimos 5 jogos lá em São Paulo, foram 1-5, 1-1, 0-1, 0-3 e 2-1, né? Então foi apenas uma vitória para o Corinthians nos últimos 5 jogos lá dentro. 3 vitórias para o Flamengo, inclusive uma goleada e um empate. Uma média alta de gols, 3 gols. O Flamengo muito favorito para esse jogo, ainda mais pelo que vem jogando. Ó, o Flamengo vem fazendo muitos gols fora de casa nos últimos jogos aqui, ó, como eu falei, e vem segurando alguns SGs, tá? Dá pra fazer o teste do pezinho no Flamengo essa rodada em termos de SG, tá? É um time ofensivo, se expõe demais, né? Mas o Corinthians faz poucos gols em casa aqui, ó. Só meteu 2 no Sport. Nos demais jogos aqui, ó, fez apenas um gol. Enquanto o São Paulo no Clássico, né, não conseguiu tirar o 0 do placar. Vejo sim com bons olhos o sistema defensivo do Flamengo para essa rodada. É que tá o nosso querido Diego Alves aqui. Ó, tá com uma média de 4,50 jogando fora de casa, inclusive melhor do que dentro de casa. De 4,50, né? E fora de casa aqui, ó, fez uma boa pontuação e não negativou ainda nas outras. Inclusive só negativou aqui contra o Bragantino e vem bem no campeonato, tá? Corinthians, por sua vez aí, ó, é um time que cede pontos, só negativou aqui, ó, o Luan Poli. Mas aqui foi outro jogo também, ó, que ele foi substituir o Maílson, né? De maneira geral, não cede pontos. De maneira geral, cede bastante pontos para goleiros adversários, né? Então vejo sim o Diego Alves com bons olhos aí para essa rodada. Inclusive também o Everton, tá? Inclusive o Everton também, certo? Porque o Palmeiras também tem um sistema defensivo. São 2 sistemas defensivos que, apesar de serem clássicos, um é um clássico paulista e o outro é um clássico nacional, eu acredito que Palmeiras e Flamengo tem chance aí real, considerável, de repente manter essa SG nessa rodada, tá? É de 6,90, tá valorizado, né? Só tem que tomar cuidado com isso. Mas tá com uma boa média fora de casa, 6,25. Inclusive tá bem de maneira geral, né? É um goleiro que vem pontuando bem, certo? Por quê? Porque o Palmeiras vira e volta aí, ó. Consegue manter o SG com uma certa facilidade. É uma das melhores defesas da competição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Falando alguma besteira aqui, ó. Brasileiro, Palmeiras está com 12 gols sofridos. Não é melhor, não é a pior defesa. A melhor defesa nesse momento é o Fortaleza, com 9 gols sofridos. Ó, o Flamengo tá aqui em segundo, como o Flamengo pode surpreender, ó. Né? Então o Flamengo tá bem defensivamente, certo? Vamos voltar aqui pro nosso cruzamento scout, né? Ó. O Sport também tá bem, ó. Tudo tem seu motivo, gente. Se a gente olhar aqui, ó.
O Sport não tá com aquela campanha toda, tá aqui ó, na beirada do rebaixamento, mas aqui ó, 11 gols sofridos, é uma das melhores defesas da competição. O Corinthians também tem 11 gols sofridos, mas vai pegar um ataque aí, ó, é um dos melhores, com 22, né, e menos jogos do que os demais. Se o Flamengo tivesse a mesma quantidade de jogos que Palmeiras e Galo, com certeza seria o melhor ataque da competição, porque o Flamengo é muito efetivo. Cria demais, faz muitos gols, né? Fortaleza também, ó, manteve 2 SGs fora de casa, porque o Fortaleza tá muito bem defensivamente, como a gente viu, né? Então tem alguns bons goleiros para rodada? Tem alguns bons goleiros para rodada aí, sim, certo? Tem algumas boas opções, né? Vamos ver outras opções durante a semana, no vídeo de quinta-feira, no Bons Baratos em Valorização, e principalmente na live de sábado às 14 horas, que já tá marcado. Deixa eu dar uma olhadinha nos goleiros aqui com melhor média básica. Ó, o Gabriel Chapecó tá muito bem, né? Tá muito bem. Olha o Everton aparecendo aqui, ó. O Boeck também, ó. Tá muito bem. Daniel aqui, de repente, pode manter o SG contra o Cuiabá, mas não vem com um bom desempenho dentro de casa. Vem pontuando melhor fora. Ó, o João Paulo, como já aparece aqui, ó. Né? Então, o João Paulo é uma excelente opção realmente para rodada. Temos alguns bons goleiros. Vou tentar equilibrar o meu time, certo? E como o Marinho vai sem o Santos, não tá com uma campanha tão boa assim fora de casa, né? Vou botar o Gabriel Chapecó, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de cartoletas, com toda a pureza da alma, eu ia talvez com o Everton, né? Um goleiro aí que de repente possa vir a manter o SG. Mas eu vou nesse momento aí com o Chapecó. Vamos lá para o nosso sistema defensivo. Mesmo porque a gente vai ver com mais calma aí, né? Durante a semana aí, outros dados. Vou botar aqui zagueiro, tá por média, vamos voltar para o cruzamento scout. Tirar do SG, botar pontuação média e botar já nossos queridos zagueiros. Quem vem pontuando muito bem com seu sistema defensivo dentro de casa é o Ceará. Como a gente viu, o Ceará ali realmente vem conquistando alguns SGs, certo? Mas vai enfrentar o Fortaleza, um dos times que menos série SG, tá com uma campanha muito boa, né? Aqui vai ser um clássico, vai ser o Sul de Rui, pode ser tanto um jogo de 0 a 0 pegado, pode ser um jogo de gols, porque queira ou não queira, o Fortaleza também é um time bem ofensivo, né? E quando eu digo um jogo de gols, de repente até para os dois lados, né? É um jogo bem definido, por ser um clássico, tá? Mas a verdade é que o Ceará vem pontuando bem com seus zagueiros dentro de casa. Dá uma olhadinha aqui no nosso querido Ceará aqui. Vou botar aqui direto aqui para ir direto na fonte, né, gente? Não ficar correndo. Vamos ver o Gabriel Lacerda, como é que ele tá dentro de casa. Tem uma média em casa de 5.44. Realmente é um cara para se escalar dentro de casa. Precisa de 4.60 para começar a valorizar. Negativou apenas aqui quando tomou um cartão amarelo na 7ª rodada. Mas é um cara que vem pontuando muito bem dentro de casa, né? Fortaleza, por sua vez, por ser um time ofensivo aí, ó. Dificilmente negativa zagueiro adversário, tá? É uma certa segurança que traz. É o que eu sempre falo. Time ofensivo cede pontuação, né, para zagueiros adversários, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem cedendo muito ponto para zagueiro adversário? Cuiabá, dá para fazer um teste de pezinho aqui, ó, no Internacional, que não vem bem dentro de casa, né, mas a verdade é que Cuiabá cede muito. Grêmio também cede muito, e aqui vale muito a pena o sistema defensivo do Red Bull Bragantino, porque mesmo sofrendo gols, são zagueiros com média básica. Léo Ortiz está muito bem, está com uma média básica de 2.21, precisa de 1.70 para começar a valorizar, né? Só que em casa não está com uma boa média. Anda jogando muito fora, olha só as pontuações do Ortiz fora de casa. Dentro de casa não vem bem porque vem perdendo o SG. A hora que o Ortiz manter o SG, vai pontuar muito bem porque é um cara de média básica, vem desarmando aqui, ó, 2 desarmes por jogo, um desarmezinho aqui só os pontos tantos, mas é um cara muito limpo aqui, ó. Você tem que analisar isso aqui, ó. Tomou apenas esse amarelo, né? Olha só, um amarelo em 3 jogos em casa sem nenhuma falta. Provavelmente foi a única falta que ele fez e ganhou um amarelo, né? O Grêmio, por sua vez, não vive um bom momento. Tudo verdinho aí, ó. Olha a quantidade de pontos que o Grêmio cede para zagueiros adversários. Léo Ortiz, uma das melhores opções para a rodada, né, em termos de zagueiro. Fabrício Bruno está com uma média um pouquinho melhor em casa, 2.08. Tem média básica também, mas inferior do Léo Ortiz, e precisa de 2.50 para começar a valorizar. Negativou aqui na 6ª rodada, né? Mas é outro goleiro que tende a trazer alguns pontos aí, ó. Que vem desarmando, ó, 4 desarmes, 2 desarmes, né? E como a gente viu aí, o Grêmio não vive um momento tão bom do ponto de vista ofensivo. De repente pode até rolar um SG, tá? Santos também cede bastante, mas a Chape tá tomando muito gol, né? Mas daí aqui, ó, de repente dá para dar uma olhadinha na média básica, né? Sem pensar em SG, vamos ver os zagueiros que mais vem pontuando, né? Sem SG, ó, o Juan pontuou muito na última rodada. Chico vem pontuando bem, Rodrigo Caio, Miranda, Renan, ó o Léo Ortiz aqui, ó. Rodrigo Caio, inclusive, tá muito bem na competição. A gente vai ver logo adiante. Dos times que vão jogar em casa aí, quem é que vem cedendo muito SG? O Atlético Goianiense, mas o América não conquista quase nada. Então, dos times que vão jogar fora de casa, se tiver que apostar em algum sistema defensivo, mesmo São Paulo e o Corinthians cedendo ponto, eu acredito que Flamengo e Palmeiras valem a pena sim. Vale a pena sim, porque são times que vêm sofrendo poucos gols, tá? Ultimamente. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Em atletas. Aqui, ó, por média. Zagueiro, média, né? Aqui, ó, o Rodrigo Caio já aparece aqui, ó.
Tá com uma média básica de 2,59, precisa de 3,30 para começar a valorizar. Tem uma média fora de casa de 6,30. Né? Tá jogando muito bem, ó. Pega a partida aqui da nona rodada aqui, a oitava aqui, ó. Vem pontuando demais. Corinthians, por sua vez, aí, ó. Negativou aqui, ó. Os zagueiros do Atlético Paranaense, né? Naquele 2-1. Negativou aqui o Cuesta também. Negativa alguns zagueiros, né? E cede pontos para outros, né? Como a gente viu aqui, o Corinthians realmente não cede quase nada, mas o Flamengo é o time que mais vem conquistando pontos com os seus zagueiros fora de casa. E aqui vale uma ressalva, tá? Inclusive eu vou botar aqui, ó, Flamengo, né? Gustavo Henrique, né? O vulgo palmitão, o poste humano, né? Alto pra caramba, mas faz bastante gol de cabeça, é um cara que chega bem na bola aérea. É de 5,80, tem uma média de 3,25. Dos zagueiros do Flamengo jogando fora de casa, talvez é o que tem o menor desempenho, mas vem muito bem, tá? Tá se tornando um zagueiro de média básica, tem que começar a ficar de olho nele. Mas aqui eu acho que o Arão vale a pena. Por quê? Porque o Arão tá desvalorizado, precisa de 0,10 para começar a valorizar. Tem uma média fora de 6,15. Okay. E ó, depois que ele começou a jogar como volante, ele vem pontuando muito bem, principalmente fora de casa, né? E o Corinthians a gente vai ver logo à frente, que é um time que até que cede uma quantidade considerável, né, para zagueiros adversários, né, para meio campos adversários jogando na Arena Neoquímica, né? Então, contando com isso, de repente, um SG aí, né, viável, né, porque o Flamengo vem bem defensivamente fora de casa, pode dar certo. Se não der certo, o Arão, inclusive, tem histórico aí de gol contra o Corinthians, né? De repente, inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no histórico de gols. Onde é que tá o Flamengo aqui? Que eu até tô perdido aqui. Corinthians e Flamengo. Né, o Arão tem 2 gols nos últimos 5 jogos contra o Corinthians. Gabigol 2 gols, o BH tem 4. Né? Everton Ribeiro fez 1, Vitinho fez 2, Diego fez 1. Né? Então o Flamengo tá fazendo uma quantidade considerável de gols aí nos jogos que faz contra o Corinthians. Certo? E o Palmeiras aqui realmente é outra excelente opção para a rodada. Por mais que seja um clássico aí. Né? Geralmente clássico às vezes dá 0-0. E o Palmeiras está muito bem defensivamente. Gustavo Gomes está precisando de 4,50 para começar a valorizar. Tem uma média fora de 3,55, mas como é um clássico local, não dá para levar muito isso em consideração. Mas é um cara que pontua bem. Gosto muito dele dentro de casa, mas como eu falei, é um clássico, né? Regional ali, dentro da capital paulista, não conto muito como jogo fora, né? A verdade é que o São Paulo aí, ó, cede alguns pontos para zagueiros adversários, tá? Negativou pouquíssimos, na grande maioria das vezes, cede alguns pontos aqui, ó. Marcelo Bevenuto conseguiu SG e 2 desarmes, fez 6,8. E o Gustavo Gomes é um cara que até que não desarma tanto assim, mas chega muito bem na bola aérea. De repente é bem viável. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Renan. O Renan tá com uma média de 7,20 jogando fora de casa, precisa de 6,10, né? E o Renan tem um desempenho melhor fora de casa do que o Gustavo Gomes, tá? Tem que chamar atenção para isso, certo? Pena que ele tá um pouquinho mais valorizado, né? O Gustavo Gomes precisa de 4,50, mas o desempenho do Renan é melhor fora de casa, certo? Deixa eu dar uma olhadinha em desarmes, que a gente falou tanto aí em desarmes. O Palmeiras vem desarmando muito, o Flamengo também, ó. Realmente, sem pensar muito em SG, que vai ser uma rodada difícil, tá, gente? Ó, clássico, nacional, clássico, certo? Um jogo difícil aqui, ó. Galo e Atlético Paranaense, muito difícil. Ceará e Fortaleza, clássico, né? Bragantino e Grêmio, jogo difícil, tá? Porque o Bragantino é um time ofensivo, mas dentro de casa não tá com um desempenho tão bom quanto fora, e o Grêmio tá tentando se recuperar, né? Chapecoense e Santos aqui, ó, o jogo dos desesperados, porque o Santos é um time que tá com desempenho ruim fora de casa, e a Chape, né, tá com desempenho ruim dentro de casa, enfim, né? É o pior mandante contra o segundo pior visitante, complicado. Então, assim, ó, rodada difícil, tá? Rodada difícil. Se fosse pela lógica, daria para apostar um pouco mais no Inter, mas não tá com um bom desempenho assim. E o Bahia caiu um pouco, mas aqui é também um clássico regional, então não tem tantas opções assim, ó. Atlético Goianiense contra o América dava para dar uma apostada maior, mas eu tô vendo aí uma rodada bem difícil, né? A verdade é que o Flamengo e o Palmeiras são os times que mais desarmam com os zagueiros jogando fora de casa. Quem é que mais cede? Atlético Mineiro, time ofensivo, cede desarme para o zagueiro adversário. Mas o Atlético Paranaense não vem conquistando quase nada, né? No cruzamento de scouts aqui, o que me chama a atenção aqui, ó, é o Internacional contra o Cuiabá. Os zagueiros do Inter para essa rodada podem dar certo, porque vem desarmando bem, tá? É o terceiro que mais desarma juntamente com o Galo, mas o Cuiabá é o time disparado que mais cede desarmes para zagueiros adversários. Então quem quiser dar uma apostada, eu digo apostada porque o Inter aqui, ó, não tá com um bom desempenho em casa. É favorito nesse jogo? Com certeza. Ó, 15º melhor mandante, né? De trás para frente, o 5º pior mandante da competição. E o Cuiabá já tem um bom desempenho fora de casa, tá? Ele tem uma média de gols sofridos de 1 gol e uma média de 1 gol feito. O Inter tem uma média de 0,83 marcados, pouco, e uma média de 1,33 gols sofridos. Isso é muito o Internacional jogando em casa. Perceba aqui, ó, que o Inter vinha sofrendo muitos gols. Só manteve contra o Juventude, um clássico regional. E o Cuiabá, por sua vez, aí, ó, vinha marcando gols, né? Só cedeu SG pro Sport,
e pro América. Nos demais jogos aí, ó, fez até mais que um gol. O Cuiabá vem melhorando na competição, tá? Principalmente fora de casa. Dentro de casa tá mal, mas fora anda surpreendendo, é um adversário chato, né? Mas quem quiser dar uma apostada aí, ó, em algum zagueiro internacional, e os dois não vêm com bom desempenho, tá? O Bruno Mendes um pouquinho melhor, precisa de 2.20. Tá com uma média em casa de 4.65 e vem com 2 bons jogos dentro de casa, mesmo perdendo SG, certo? E o Cuiabá, como a gente viu aí, ó, é o time que mais cede ponto para zagueiro adversário, tá? Tá valendo a pena? Tá valendo muito. Mas eu acho que o Inter eu vou botar no time de bons e baratos do canal, tá? E talvez no valorização também, porque o Cuesta tá precisando de menos 0.10. Mas tá com uma média muito ruim em casa, olha só o Cuesta. 2 pontuações razoáveis e 3 ruins. Negativando o Cuesta tá muito mal. Se tivesse que ficar com um zagueiro para pontuação, né? Esquecendo um pouco a valorização, ficaria com o Bruno Mendes do Internacional, né? Mas no time principal do canal vou com outras opções. Aqui o São Paulo vem desarmando muito dentro de casa, é o time que mais vem desarmando e por ser um clássico pode valer muito a pena aqui, ó, porque tem zagueiros que vêm com bom desempenho em casa em termos de desarmes, tá? Bruno Alves é um, tá com uma média de 4.22 em casa, precisa de 3.40, tá? E dentro de casa aqui, ó, vem muito bem, não negativou ainda, certo? E vem fazendo uma série considerável de desarmes, ó, 3 desarmes, 3 desarmes, 3 desarmes, né? Vem desarmando, né? Dá pra dar uma apostada assim. É claro que desses três aqui, pra mim o melhor zagueiro é o Miranda, né? Tá com uma média de 3.85 em casa, mas precisa fazer 5.70. É um cara de muita regularidade aí, ó, e dificilmente vai negativar, um zagueiro experiente, né? Não é tão faltoso assim. Palmeiras, por sua vez, é um dos times que menos cede ponto para zagueiro, né? É isso que me faz fugir um pouco de São Paulo. Mas por ser um clássico, de repente tá valendo a pena. A Arboleda tá com uma média em casa de 3.90, é de 6.90 para começar a valorizar. E é outro cara que vem muito bem, tá? Com muita regularidade, né? Então aqui, ó, os três zagueiros de São Paulo são bem viáveis para a rodada, por mais que seja um clássico. E se pintar aqui um 0 a 0, vão pontuar e pontuar muito bem. Porque de maneira geral eles vêm pontuando com desarmes, com finalizações, né? São zagueiros bem regulares, não estão entre os melhores do Cartola, mas para essa rodada pode valer a pena. Tanto aqui, ó, São Paulo, Palmeiras, tá? O sistema defensivo dos dois, por ser um clássico, né? Como o Flamengo também pode surpreender. Não vou falar do Corinthians porque o Flamengo tá muito bem ofensivamente, né? Dificilmente passa em branco, então vai tirar SG. Como os zagueiros do Corinthians não são desarmar tanto fica meio complicado. Nesse momento aqui, ó, como é o primeiro vídeo aí da semana, eu tava bem na dúvida, né? Tava bem na dúvida, né? E eu queria dobrar os sistemas defensivos aqui, né? Como vai ser uma rodada difícil, né? Tô tentando apostar aí de repente num Gustavo Gomes, que vem com desempenho melhor dentro de casa, mas é um baita de um zagueiro para Cartola. Lembrando que o Renan tá com desempenho melhor fora. Vou botar o Gustavo Gomes aqui para ver se vai dar certo, né? Meu outro zagueiro aqui, ó, vai ser o Willian não, tá? Jogando de volante aí, tá desvalorizado para equilibrar um pouco o time. Acho que vale bastante a pena. Sendo que o Rodrigo Caio é o melhor dos três zagueiros do Flamengo, na minha opinião. Certo? Vamos para os nossos queridos laterais. E aqui eu já vou antecipar, né? Para não ficar muito perdido. Queria muito aqui o Isla, né? Deve entrar, porque ficou descansadinho. Mas o Mateuzinho jogou bem, não sei como é que vai ser. E o meu medo aqui é botar o Felipe Luiz por causa do rodízio aí, né? Que o Flamengo parece que fez aí na lateral. A primeira, de repente, vai fazer aqui, não sei. Tá? Mas por enquanto aí eu vou botar o Felipe Luiz, tá? Porque eu quero dobrar os sistemas defensivos. E vou botar o Marcos Rocha, tá? Sem saber se o Jorge vai voltar, enfim. E aqui o Renan, tá? É uma excelente opção porque ele pode jogar de lateral. Inclusive, vamos dar uma olhadinha. Se o São Paulo ceder muito ponto para lateral, tá? Eu vou botar o Renan aqui porque ele tá com uma média melhor fora de casa. Inclusive, vamos dar uma olhadinha já nos nossos laterais aqui. Já tira essa dúvida rapidamente. São Paulo cede uma quantidade considerável aí de desarme para lateral, sim, hein? Ó, o Inter também, o São Paulo conquista, quer dizer, e o Palmeiras cede uma quantidade. Deixa eu ver o São Paulo aqui. O Inter é com mais sede. São Paulo cede uma quantidade considerável, mas não é com mais sede. Ó, o Flamengo é o time que mais faz desarme de seus laterais fora de casa. E o Corinthians até que cede uma quantidade considerável aí, ó. Sendo terceiro, né? Então, realmente, ali o Felipe Luiz, como eu antecipei, é uma boa sim, tá? Laterais do Cuiabá pode dar certo, porque o Internacional vem cedendo muito aí, ó. Desarme para lateral adversário, né? Mas tá bem complicado aqui. Eu vejo com um destaque aqui, realmente, né, laterais do Flamengo. E o Isla, se jogar, o Mateuzinho é uma excelente porque jogam de maneira ofensiva. Em casa, São Paulo tá desarmando, Fluminense não vai valer, Inter tá desarmando bastante. Vejam como o sistema defensivo do Inter para essa rodada vale a pena, gente, tá? Porque o Cuiabá também cede, né? Então aqui, ó, se eu não for escalar aqui, né, que ali eu tô dobrando Flamengo e Palmeiras, tô apostando, né, nos times que eu acho que vão disputar título, né? Mesmo sendo um clássico, dá para dar uma apostada aqui no Internacional essa rodada, tá? Mesmo Cuiabá sendo um adversário chato fora de casa, perigoso, anda fazendo gols. Precisa de 0 pontos para começar a valorizar. Tem uma média de 5.78. É um dos laterais com melhor média básica, 2.31, tá? Olha só o desempenho do Heitor em casa, muito bom, tá? E o Inter tá tomando gol direto. Quando o Inter manteve o SG aqui, ó, fez 2 pontos. Como ele vai ter uma chance considerável de manter o SG aí contra o Cuiabá,
vejo como uma das melhores opções, tá? E Cuiabá cede muito ponto para lateral, olha só negativo 1 só. Cede ponto demais. Algo que tá me chamando a atenção, de repente vai me levar a fazer alguma troca aqui, ó. Talvez trocar o Palmeiras ou o Flamengo aqui, porque eu vou dobrar sistema defensivo, né? De repente pode valer a pena. O Moisés já não tá com bom desempenho, tá com poucos jogos, ó. 0.55, 4 jogos, né? O Heitor com certeza tá bem melhor que ele. Mas ele tá desvalorizado, né? Assim como o Heitor, pra quem quiser, tá valendo a pena, certo? E depois do Internacional aí, depois não, antes do Internacional, quem vem desarmando muito aí é o Bragantino. E logo depois aqui o Atlético Goianiense. Por mais que Grêmio e América não cedam muito, são outros laterais muito bons para a rodada, tá? O lateral do Bragantino, principalmente o Aderlan, tá? Que tá com uma média de 3.86 jogando em casa, prefiro ele fora, precisa de 2.60, mas não dá para negar que vem muito bem aí, ó. Só negativou apenas uma única vez, é um cara com muita regularidade, já fez gol no campeonato, é um cara que é um dos líderes em desarmes, e o Grêmio, por sua vez, aí, ó, pela dificuldade de fazer gols fora de casa, tá cedendo ponto demais para lateral adversário, certo? Outro lateral aqui que vale a pena, outros laterais, né? Porque o Atlético Goianiense realmente tem muito bem com seus laterais, é o Natanael e o Dudu, tá? O Natanael tá com uma média de 7.04 jogando em casa, precisa de 6.60, a América tem dificuldade de fazer gols, e olha só as médias do Natanael, boas, né? Vale muito a pena o Natanael para essa rodada, tá? Não só ele como o Dudu, também joga bem em casa, tem uma média de 3.70, precisa de 5.10 para começar a valorizar. Não tem um desempenho tão bom quanto o do Natanael, mas negativo apenas uma vez, e é um cara que te traz pontos aí, ó, mesmo perdendo SG, ó, 5 desarmes contra o Bragantino. Vale a pena? Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena realmente. Flamengo ali, ó. Como a gente viu, vou mostrar agora em loco, né? Mateuzinho, se jogar, é um excelente. Cara muito ofensivo, mas eu prefiro fora de casa o Felipe Luiz. Precisa de 4.10, então a média fora de 4.88, justamente por causa dos desarmes. Aqui foi muito mal contra o Galo. Aqui, ó, nenhum desarme. O Flamengo queria derrubar o Rogério mesmo. Aqui, ó, fez 2 desarmes contra o Bahia, fez 3 desarmes contra o Cuiabá, 5 contra o Juventude. É um jogador que desarma bastante fora de casa, né? E o Corinthians, por sua vez, aí, ó, cede uma quantidade considerável para lateral, tá? O Corinthians cede uma quantidade considerável de ponto para lateral, sim, vale a pena. Se o Isla jogar, né, ele ou o Mateuzinho de maneira ofensiva também tá valendo muito a pena pelo que o Flamengo vem produzindo, certo? Temos de desarme aqui, Cuiabá tá desarmando bastante. Vou deixar para o vídeo de quinta-feira para a gente dar uma olhadinha nisso. A pontuação média dos laterais. O Flamengo vem pontuando bem sim, o Corinthians cede pouco, mas o fundamento scouts até que é agradável. Ó, o Cuiabá dá para fazer o teste pezinho aqui nos laterais, ó. Fundamento scout bem agradável. Palmeiras, depois do Flamengo, é o time que mais vem pontuando com os seus laterais, né? E por mais que o São Paulo não ceda muito, é bem viável, um clássico, pode rolar até um SG. Eu estou dobrando, né? Para tentar dar um salto na pontuação, mas poderia escalar facilmente. Opa, São Paulo não. Poderia escalar aqui, ó. Facilmente aqui, ó. Como a gente viu ali, ó, pelas pontuações, né? Tirar aqui um Arão e botar um Ortiz, né? Muito bem escalado. Certo? Poderia tirar aqui o Marcos Rocha e o Felipe Luiz, por exemplo, botar aqui um Natanael, né? Estaria muito bem escalado também, né? Então tem muita opção aí para rodada. Vejo uma rodada difícil, certo? Então por isso que eu tô tentando aí, né, concentrar as escalações nos times que estão bem no campeonato, né? Que no caso seria aqui, ó, Palmeiras aqui, ó, Atlético, Palmeiras, ó, Palmeiras 5 vitórias consecutivas, o Atlético 5 vitórias consecutivas, o Fortaleza 4 vitórias consecutivas, né? Flamengo, depois que o Renato assumiu, 3 vitórias consecutivas. Então tô apostando no momento desses times, tá? O Marcos Rocha tem uma média de 2.77 em 4 jogos, precisa de 7 pontos para começar a valorizar. É um cara que dificilmente negativo, é bom jogador para cartola. Por quê? Porque desarma demais aqui, ó, 5 desarmes, 3 desarmes, né? São Paulo, por sua vez aí, ó, é um time que dificilmente negativa lateral, né? Já negativou lá na 4ª rodada, mas faz tempo, ó. Normalmente vem cedendo pontos para laterais, mesmo tirando o SG do adversário. Vejo o Marcos Rocha assim como uma boa, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no confronto. O jogador que mais fez gols nos últimos 5 jogos aí, tá? Entre São Paulo e Palmeiras foi o William, o Bigode. O Dudu também tem 2 gols, tá? Em jogos passados, né? E pelo São Paulo aí é o Luciano com 2 gols e o Pablo com 2, tá? Esses são os jogadores que mais fizeram gols aí nos últimos 5 jogos aí, nesse confronto aí paulista, nesse clássico. Então temos alguns bons laterais aqui, inclusive vamos dar uma olhadinha em média básica. A média básica sempre socorre, a gente sempre ajuda, né? Laterais com média básica, tirando SG, gol e assistência, que sobrar é média básica. Olha o Wagner como tá bem. E vale a pena para essa rodada? Vale. Sem pensar em SG, vale, porque time ofensivo cede, desarme para lateral adversário. E o Wagner vai pegar quem de frente? O Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique tá... A questão é que o Bruno Henrique tá jogando muito aí nos últimos 2 jogos pro Flamengo. Parece que voltou com sangue no olho, abraçou o Renato mesmo, disse, tô junto contigo e começou a jogar bola.
né? Vale a pena, ó, Mateuzinho, ó, o Aderlan aqui, ó, o Heitor, né? Felipe Jonathan, ó, o Natanael aqui, ó, Felipe Jonathan e Busanello, vale a pena? Destaque? Vale, porque pode ser um jogo de poucos gols, né? A questão é que Felipe Jonathan tá um pouco valorizado, precisa de 5.60, né? Mas é um jogador que tá entre os melhores de média básica. E o desempenho dele fora de casa não tá legal. Dentro de casa vem muito bem, ó. É um cara que dá pra escalar com uma certa tranquilidade aqui, ó. Mesmo perdendo SG, fez 6.2, né? Fora já não tá com um desempenho tão bom assim. A Chape é que anda cedendo uma quantidade considerável aí pra lateral. Olha só, tudo verdinho, porque tá com muita dificuldade de fazer gols em casa. Certo? Vale a pena? Vale muito a pena. O Busanello também vale? Vale, porque o Santos não tá com um bom desempenho fora de casa. Né? O Busanello é um cara da bola parada, tá com uma média de 3.23, tá com uma certa regularidade, já aparece entre os laterais com melhor média básica e precisa de 1.70 para começar a valorizar. E, ó, e não negativou ainda. Santos, por sua vez, não vem com desempenho tão bom assim fora, negativou pouquíssimos laterais. São dois laterais aí, ó, 2 pontinhos de repente fora da curva e vão trazer pontos aí pro seu time, tá? Então temos alguns bons laterais, eu já antecipei aqui as minhas escolhas, né? Por enquanto tô querendo dobrar o Flamengo e o Palmeiras, né? Candidatos ao título, né? Juntamente com o Galo aí e o Fortaleza, que tá muito bem. O Bragantino caiu um pouquinho, essa que é a verdade, né? A gente tem que ver o momento dos times no campeonato, certo? Vou voltar aqui no nosso cruzamento scouts. Média básica, que era cruzamento scouts. Sair do cruzamento, né? Casa fora, as últimas 5 rodadas, que eu prefiro assim, certo? E vamos botar meia. Já vamos deixar em gol. Quem é que vem fazendo uma quantidade grande de gols aí jogando em casa com seus meias? O Galo. E o Nacho decepcionou na última rodada, mas é um cara que pode ir de 0 a 100 rapidamente, né? E ir bem nessa. A questão é que vai pegar o Atlético Paranaense, um dos melhores visitantes da competição. O Cuiabá vem tomando muito gol aí de meia aí, ó. Quem quiser dar uma arriscada aí, um meia do Internacional, acho que é jogo propício aí, de repente, pro Inter se levantar. Mas o Cuiabá vem melhorando e fora de casa é um time chato de ser batido. Essa que é a verdade, tá? Tem o Rodrigo Dourado, o Maurício e o Bosquilha. O Bosquilha tá voltando, gosto muito dele. Né? O Dourado é um cara que tá com 23 desarmes em 8 jogos, chega bem na bola aérea, vale a pena. Maurício um pouco mais ofensivo, mas os meios do Inter que eu gosto não estão aqui, que é o Patrick e o Edenilson. Tá? Mas a verdade é que o Cuiabá aí, ó, vem sofrendo gols de jogadores de meio de campo, jogando fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que vem sofrendo muito gol aí, ó? O próprio Inter. Quem quiser botar aqui um PP aqui, ó, que fora de casa tem um desempenho muito, mas muito bom mesmo. Inclusive deve estar no time de bons e baratos do canal. Ó, PP tem uma média fora de 6.64, precisa de 2.60 para começar a valorizar. Olha as pontuações do PP fora de casa. Uma das melhores opções para mim nessa rodada é o PP, tá? É um cara que vai trazer pontos. O Inter não tá bem, cede uma quantidade considerável aí, ó. Tudo verdinho aí, ó. Pouquíssimos meias foram negativados. Vale a pena sim, é um cara que vem desarmando aí muito aí, ó. 40 desarmes em 10 jogos, 4 desarmes por partida. E é um cara que tecnicamente é bom, chega à frente. E o Inter vem sofrendo gols aí com meia, certo? Bahia também sofre uma quantidade considerável aí de gols aí, ó. De meio campos adversários, né? Mas o Sport fez apenas um. E não tem um meia no Sport assim que nos chame a atenção. Essa que é a verdade, né? São mais caras de contenção ali, ó. Como José Wellison, né? O próprio Marcão que não vai jogar. Mas o Thiago Neves está provável já. Quem sabe pode dar certo, sendo um clássico, né? Bola parada, ó. Tá com uma média aí fora de 3.82 em 4 jogos. De 2.50, né? É aquele cara assim, ó, que vai entregar pouquíssimos pontos se não fizer gol. Mas, de repente, pode valer a pena, porque querendo ou não queira o Bahia aí, ó. Tá tomando muito gol de meia, ó. Um pontinho, ó. Olha só. Valor, o Juninho, né? Naquele 4x3. É uma aposta aí salutar para a rodada, mas vejo como uma aposta. Certo? E dos times que vão jogar fora, quem vem fazendo muito gol com os seus jogadores de meio campo? Atlético Paranaense, o próprio América, a gente viu ali o Valora, né? E o Palmeiras. E aqui tem alguns meios que vale a pena? Com certeza. Vamos começar com o América Mineiro? Fora de casa o Juninho aí contra o Atlético Mineiro. Uma aposta viável também. Ah, Mané, mas ele vem bem? Eu digo aposta, sabe por quê? Porque o Atlético Mineiro tem um bom sistema defensivo. Mas como o Juninho Valor é o cara da bola parada, pode dar certo. Tá desvalorizado, que isso é bom. Isso é de 1.60. Tem uma média fora de 4.83, né? E é um cara que vinha pontuando muito bem. Agora que deu uma certa queda, né? Vai enfrentar um adversário difícil aí, ó. E até que cedeu pontos no último jogo, mas de maneira... cede uma quantidade considerável de pontos sim, hein? Cede sim, ó. Raul, 8 desarmes. Não. Já mudei já minha opinião. O Valor, assim, é uma boa opção pra rodada assim. Ah, uma boa opção. O Atlético Paranaense vem muito bem e o Galo vem sofrendo gols, tá? Vem sofrendo gols. Atlético Mineiro. Opa, Atlético Paranaense, né? Depois a gente vê o Atlético Mineiro. Terãs, Nicão, vem com desempenhos melhores dentro de casa. Olha só, o Nicão 8.77 e fora 3.58. Tá precisando valorizar 10.30, né? E é um cara que só deu uma mitada aqui fora. Geralmente faz pontuações módicas, certo? Mesma coisa aqui, né? É o nosso querido Terãs. Tem uma média melhor em casa, 8.77. Fora, tá precisando 3.58, né? Fora tem uma média de 3.58.
e tá precisando de 10.30 para começar a valorizar. E realmente é outro cara aqui, ó, fez pouco. Eu vi o Nicão ou vi o Tenante? Ah, o Nicão, eu vi, tava vendo errado, né? Tem que ser humilde e dizer, agora tá certo. 7.20 o Nicão. Entre o Tenante e o Nicão, prefiro o Nicão fora, apesar de ter apenas 4 jogos, precisa de 6.20, né? E olha só, o Nicão fora de casa realmente tá muito bem, tá? Tá muito bem, tem a questão do pênalti. E de repente pode valer a pena, assim como o Cidadinho, tá? O Cidadinho é jogador para escalar fora de casa. Em casa não vai muito bem, ó, mas fora 4.06 em 5 jogos, né? Olha só as pontuações, só negativo aqui na 12ª. É um jogo mais difícil, né? Mas o Galo aí, ó, dificilmente negativa meia adversária, ó. Vale a pena os meias do Galo? Vale. Se for um jogo, um confronto como eu espero de gols, os dois lados, vale sim muito a pena, certo? A América a gente já viu. E o Palmeiras, é claro, né? Pra quem tá precisando de cartoleta, eu acho que essa é a hora aí de dar, né, aquela valorizada com os meias de Palmeiras que vem pontuando muito bem. O Scarpa tá com uma média fora de 5.70, precisa de 2.10 para começar a valorizar. Negativo apenas na 8ª rodada, é um cara que vem com desempenho sensacional. Foi mal na 13ª, os dois meias do Palmeiras foram mal, por coincidência, né? É um clássico. O clássico pode se resolver na bola parada. E os meias do Palmeiras são especialistas em bola parada. O Scarpa tá batendo todos os escanteios e algumas faltas. E o Veiga é o batedor de pênalti. Vale a pena? Vale muito. São Paulo cede alguns pontos aí para meia aí, ó. Já negativou alguns, mas cede uma quantidade considerável aqui, ó. Raul, Claudinho. Vale a pena? Vale muito a pena. Ainda mais um clássico que pode ser resolvido na bola parada. O Veiga também está desvalorizado, precisa de 2 pontos para começar a valorizar. Não tem um desempenho tão bom quanto o Scarpa fora de casa, tem uma média de 3.20 jogando fora, né? Mas, como eu falei, pode rolar um pênalti, de repente pode dar certo. E tem aí correndo por fora o Zé Rafael, que voltou a ser o Zé Rafael, tá precisando de 3.50, tem uma média de 2.68 jogando fora de casa, mas é um cara que aqui, ó, nas últimas 4 rodadas vem com uma regularidade tremenda, né? Nas últimas 5 aqui, ó, vai te entregar 4, 5 pontos tranquilamente, é um cara que desarma, chega bem à frente, né? Vejo com bons olhos sim os meios do Palmeiras, pelo momento o Palmeiras é líder do campeonato, certo? Deixa eu dar uma linha aqui em assistência. Ó, em termos de assistência, jogando em casa, o Ceará tá muito bem, tá? Deixa eu até ver gols aqui que passei batido. O Ceará fez 2 gols em casa e Fortaleza tomou 1, hein? Fortaleza em termos de gol com meia, fora de casa já não tá bem. Dentro de casa é o bicho, mas fora nem tanto. E o Galo tá muito bem aqui em gols, né? Que eu não mostrei, né? Não mostrei o Galo. Quem quiser dar uma apostada aí no Nacho, vale muito a pena. Apostada por quê? Porque o Nacho não é um cara de tanta regularidade quanto um Lima, por exemplo, né? Quanto um Zé Rafael. Precisa de 2 pontos para começar a valorizar, mas tem uma média em casa de 6.15. E olha só, essa média dele de 6.15 é por causa dessa metade aqui, ó, de 17.5, né? Os demais jogos aqui, ó, foi 2 pontuações pequenas e um 5.7. Pode dar certo? Pode dar muito certo, pode ser um jogo bem aberto, mas o Nacho é um cara que oscila bastante, tá? Mas oscila dentro da positividade, né? O Atlético Paranaense, por sua vez, aí, ó, cede alguns pontos aí, ó, negativa pouquíssimos meias. Vale a pena o Nacho? Vale muito a pena, certo? E o Ceará que faz 2 gols e o Fortaleza toma 1, mas em termos de assistência é o time que mais vem dando assistências em casa com seus meias. E aqui realmente aqui, ó, não dá de não indicar o Lima, tá? Eu vi o último jogo do Ceará, o Lima tá chutando tudo, eu já sabia que o Lima era assim, né? O Lima é um cara que não paga para chutar, né? Ou seja, ele recebeu a bola, limpou, chuta. Ele pegou de média e longa distância, chuta. Recebeu a bola, chuta. Ele tá finalizando 3, 4 bolas por jogo e isso dá ponto. Precisa de 4.70, tem uma média em casa de 5.58 e é um cara de muita regularidade, tá? Muita regularidade, certo? Aqui, ó, 4 finalizações para fora, como eu falei, né? Ele vem finalizando demais, demais. Aqui, ó, finalização defendida, finalização para fora, aqui deu uma assistência. É um cara que participa muito do jogo, vai enfrentar um adversário difícil, né, que é o Fortaleza, mas por ser um time ofensivo aí, ó, dificilmente negativa meias, né, adversários. Pode dar certo? Pode, porque pode rolar um pênalti, enfim, né, e com isso conseguir pontuar bem. Rapaz, tá começando a chover aqui, eu vou ter que acelerar o vídeo, porque vocês sabem que o áudio fica horrível. Aqui é telha de amianto, pra quem não conhece o canal ainda, né, então quando chove dá esse barulho, infelizmente, né. Quero botar uma lajezinha aí quando der um tempo, certo? Santos também toma uma quantidade considerável de gols com assistência de meia aí, né? Quem quiser arriscar uma assistência, um meia, né, da Chapecoense, mas a Chape não vive um bom momento. E aqui, é claro, Fortaleza em termos de assistência já fora de casa vai muito bem. Mas olha só como os meias do Palmeiras são bons para a rodada. Olha como os meias do Flamengo também são bons aqui, ó. Flamengo é o time, juntamente com Fortaleza e Palmeiras, que mais dá assistência de meias, né? E o São Paulo mais sofre gols aqui, ó. E o Corinthians também toma gols, né? Então, meias jogando fora de casa, sou sincero em dizer, é o Fortaleza, tá? Principalmente o Ederson. Scarpa, aqui ó, Zé Rafael e Veiga. E aqui com certeza o Flamengo, não tem como não deixar de falar aí do Arrascaeta, tá? E aqui o Jorginho e o Sobral não são ruins não, tá? Vem participando muito do jogo. Sobral com 48 desarmes em 12 jogos. É um clássico, pode valer a pena, tá? Não vou abrir todos, porque vai faltar um tempinho. A gente deixa pro vídeo de quinta-feira ou então pra live de sábado, tá? Flamengo também vale a pena? Vale muito a pena, tá?
Vale muito a pena pelo momento do Flamengo, tá? E o Arrascaeta tá com uma média básica de 3,82. Tá jogando demais, tá valorizado? Tá. Tá precisando 10,20 para começar a valorizar. Mas tem uma média fora de 9,15. E olha as pontuações do Arrascaeta. Tá jogando muito, tá jogando muito. E o Corinthians cede ponto pra meia, tá? Aí, ó. Negativou pouquíssimos meia, tá? E o Arrascaeta é um cara acima da média. Vale muito a pena. Assim como o Ederson também, tá? Não posso deixar de falar do Ederson. Tá? É um cara que vem com muita regularidade. Certo? Tá com uma média básica de 4,92, precisa de 7,20. Certo? Tem uma média fora de 5,92. É um cara que faz poucas faltas. Olha só as pontuações dele fora de casa. Vale a pena? Vale. Dentro de casa ele tá destruindo, mas fora ele também vem bem. Tá? Vai enfrentar um Ceará, é um clássico. Né? O Ceará, por sua vez, aí, ó. Negativo alguns meias, 7 pontos para outros. Mas o Everson, o Ederson seria mais realmente pela média básica dele. Inclusive, vamos dar uma olhadinha em média básica, que salva muita gente. Para os meias aqui, ó. Meio campos que vão te entregar pontos sem gol, sem assistência. Ó, o Ederson, o PP, como a gente falou aí, ó. Raul já, ó o Arrascaeta, ó o Lima aqui aparecendo. Ó o Anderson Leite aí, ó. Quem quiser um meia da Chape aí, ó. Tá com uma média de 2,63 em casa, fora 4,08. Um jogador para se escalar fora de casa. Precisa de 3,70. Mas é um cara que ainda não negativou. É um cara que entrega pontos, certo? Raul ali também é a mesma coisa, por estar entre os jogadores de média básica, vou mostrar aqui. Certo? Mas é um cara que eu gosto mais fora de casa. Em casa ele tem uma média de 3,50, fora 6,84. Mas precisa de 2,70, né? E a média básica dele é 4,17. Ou seja, a média básica dele é maior do que ele precisa para começar a valorizar. E realmente é um cara que entrega pontos, mas fora é sensacional. Foi mal agora na 13ª, pelos padrões do Raul, né? E vinha pontuando muito bem, mas é um cara que desarma muito, tá? É um cara que vale a pena. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Meias, já vimos assistência, gol, desarme. O Cuiabá vem desarmando muito. Olha como o PP é uma boa, hein? E o Inter cede, hein? Ó, o Ederson também, ó. Por mais que Fortaleza não ceda muito, pode se decidir uma falta, uma batida de média e longa distância aí, ó. Times que vão jogar em casa, quem é que tá desarmando muito? Aqui tá bem equilibrado. Tá bem equilibrado mesmo. Então prefiro ficar com as opções ofensivas. Não tem alguns bons meios? Claro que tem. Meio campo tem sido a posição que mais vem pontuando no Cartola. Arrascaeta, Edson, a boa Lima, o Scarpa. Terans eu ficaria em stand-by. Se tivesse que pegar alguém do Atlético Paranaense, pegaria o Nicão ou até mesmo o Cittadini, tá? Pikachu, deixa eu dar uma olhadinha, fiquei curioso agora. Tá com uma média de 3,50 fora, precisa de 7,90, né? Fora de casa só uma pontuação boa, em casa dá para dar uma arriscada, mas o meio campo, o cara do Fortaleza é o Ederson com toda certeza, mas dá para dar uma apostada no Pikachu? Dá, eu prefiro o Ederson. Nath também vale a pena, aposta, Juninho Valor também, Veiga excelente opção, Raul muita regularidade, PP pode ser rodada para ele realmente ir muito bem. Gabriel aqui, ó, vai... Opa, o Evangelista não, o Gabriel vai ter muita chance de desarmar, tá? Vai pegar um time altamente ofensivo aí, que é o Flamengo, né? E times ofensivos cedem desarmes para os adversários. Tem uma média em casa de 5,38, precisa de 2,90 para começar a valorizar. Ó, aí dentro de casa aí, ó, 3 desarmes, 4 desarmes, 6, 7 desarmes. Se ele fizer um jogo como esse aqui, ó, de 6, 7 desarmes contra o Flamengo, que é um time ofensivo, deve entregar muitos pontos aí para você, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em termos de desarmes, o Flamengo cede muito. O Flamengo tá cedendo um pouco de desarme para meia. Quem cede mais aqui é o Cuiabá, o próprio Santos, né? O América cede bastante, mas o Atlético Mineiro não tem um cara para desarmar tanto assim, mas temos bons meias, sim. Os meias estão participando muito das jogadas ofensivas, as bolas paradas estão sendo com a maioria dos jogadores de destaque meio campos, né, dos times. Então eu ficaria com esses aí. Nesse momento aqui, ó, não tem como ir sem o Arrascaeta. O Ederson também vive um momento sensacional, né? Só que o Ederson eu tô bem muita regularidade. Eu vi a média aqui do Ceará, 3 gols por partida. Flamengo também 3 gols por partida. Isso é o histórico, tá, gente? Isso é o histórico. Mas tá desvalorizado também os meios, né? Lima também vale muito a pena. É um cara de muita regularidade. Pode de repente rolar um pênalti que eu ainda não analisei a arbitragem, né? Vou deixar o Ederson de fora. Vou botar ele no time de bons baratos do canal, tá? E vou escalar o Scarpa, tá? Vou escalar o Scarpa aí, né? Nesse clássico paulista. Provavelmente aí vai ser um jogo intrucado, vai ter muito chute de média e longa distância, né? De repente pode dar certo. Queria ir com o Ederson aqui, mas eu tô pensando em fazer o seguinte, a gente já vai ver as médias aí, ó. Aqui eu já vou até antecipar a minha escalação aqui, ó. Gabigol, o Hulk, tá? E vou com o David, tá? Depois eu vou dizer por quê. Porque o David tem 3 gols, tá? Junto com o Wellington Paulista, é o jogador que mais fez gols aí nos últimos 5 jogos contra o Ceará, tá? Não tô indo com ele. E como de repente pode rolar gol aí dos dois lados, tô indo com o Lima aqui também, né? E aqui eu resolvi botar o Scarpa. Poderia ir aqui com
Um Ederson é uma baita de uma opção, tá? Inclusive, deixa eu ver se sobrou grana pro Renato. Ai, 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 não sobrou grana pro Renato. Acho que eu passei o meu orçamento. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Tá mais valorizado, né? Ou eu fico com o Arão aqui no meio. Isso é porque a gente nem viu os atacantes ainda, tá? Ou aqui eu posso ir também com o Renan, né? Mas tá um pouco mais valorizado. O Palmitão aqui fez gol, esse que é o problema, né? Se eu botar o Palmitão aqui, que tá valorizado, aí o Gustavo Gomes tá menos. Ele tem aqui o Arão, né? Pode ser desarmes. Deixa eu dar uma linha aqui em desarmes aqui, se o Corinthians tá cedendo muito. O Corinthians até que cede uma quantidade considerável de desarme aí pra jogador de meio de campo, hein? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou com o nosso querido Renan. Não sei se o Jorge vai estar apto ainda. Ele deve jogar na lateral. E lateral tende a desarmar mais, né? Mesmo sendo um clássico. Né? Vou com ele aqui. E aqui eu quero ir com o Renatão. Tá pontuando demais, né? Pontuando muito. Já até antecipei meu time aí. Mas vamos voltar lá pros atacantes. Voltar pros atacantes. Eu vejo uma rodada difícil. Uma rodada um pouco complicada, né? Deixa eu ver meias aqui. Pontuação média. Não sei se eu vi. O Flamengo vem pontuando bem. Ó, o Atlético Paranaense também. Tá bem equilibrado mesmo. Ó, o Cuiabá como sede, ó. Meia do Inter pode valer a pena. Então a linha agora em atacante. O Flamengo é o time que mais pontuou com atacante jogando fora de casa. Mais que o Corinthians não seja o que mais ceda. Realmente é muito tentador. O Flamengo produz demais. O Galo também, ó. Por mais que o Atlético não ceda muito, o Galo é o que mais produz aqui. Então realmente atacantes aqui, ó, pra essa rodada, tá? São os dois times mais ofensivos do campeonato, né? Vem produzindo, apresentando. Realmente, ó, Flamengo, né? Gabigol, acho que chegou a hora de escalar ele. Tá precisando de 3.60, isso é muito bom, né? Tem uma média fora de 25.80 em apenas um jogo, não vamos contar isso. Mas o Gabigol bate pênalti, bate muito bem. Corinthians mitou o Hulk na última, jogando em casa, né? E ó, e é um time que cede pontos. Negativa, pouquíssimos atacantes, vale muito a pena. O Henrique tá jogando demais, tá? Os últimos 2 jogos pelo Flamengo tá jogando muito, mas tá precisando de 22.90. Então se você quiser ir com ele, tome cuidado, tá? Mesmo porque ele vem pontuando muito melhor, né, em casa. Vale a pena? Quem tem cartoleta, claro que vale, o momento é dele, né? Hulk, jogando muito, precisa de 16.10 e tá com uma média em casa de 9 pontos, né? É um cara que vem também pontuando muito bem, corre-se um certo risco aí de perder cartoleta, mas como é o cara de penalidades, né? De repente pode valer muito a pena. E vem pontuando bem. O Atlético Paranaense, por sua vez, é um time que oscila entre ceder pontos e negativar atacantes adversários, mas cede muito mais do que negativa. E claro, e daí se você não quer correr tanto risco com cartoleta, vai com o Savarino. Savarino descansou já o último jogo, deve jogar esse próximo. Tá precisando de 6.20 para começar a valorizar e tem uma média em casa de 8.53. Né? E dentro de casa vinha de 2 boas pontuações, né? É aquela coisa. Não quer perder muita cartoleta, não quer arriscar, mas quer atacante do Flamengo e do Galo, vai com o Savarino e com o Gabigol, né? Quer dar uma arriscada maior, tá com cartoletas aí, pega o Bruno Henrique, pouquíssima gente vai escalar ele porque ele tá precisando de 22.90. Mas o Flamengo por si só tá produzindo muito, certo? Então realmente os ataques do Galo pra mim e do Flamengo pra essa rodada são as melhores opções em termos de pontuação média conquistadas e cedidas. Vamos ver a assistência? Ó, o Flamengo e o Palmeiras como estão bem fora de casa. Ó, o Atlético Goianiense toma gol aqui com assistência de atacante, hein? Santos também, ó. Aqui o Bragantino já foi melhor dentro de casa, mas ainda dá pra apostar, é um bom ataque, só que vai pegar um Grêmio aí que defensivamente vem melhorando com o Filipão, né? Ó, o Cuiabá e o Fortaleza como tomam gols com assistência de atacante. E aqui o Lima pra mim é um atacante. E se você olhar o mapa de calor do Lima, tipo aqui ó, Ceará, uma olhadinha no mapa de calor do Lima. Tô com medo dessa chuva aí, dar uma apertada aí, né? Vamos ver aqui no último jogo, tá? Jogando fora de casa, né? Vamos lá em casa, ele é mais ofensivo. Onde é que tá o Lima aqui? Eita, vai começar a dar barulho aí, gente, hein? Ó, o Lima não jogou bem, né? Mas vamos ver o mapa de calor dele, ó. Ele é um cara muito ofensivo, ó. Ele aparece com facilidade dentro da área adversária aqui, ó, tá? Então vale a pena? Vale, porque eu acho que ele é mais um atacante do que um meia. Ajuda na recomposição. Olha o Galo como faz assistência aqui, ó. Olha como o ataque do Galo vale a pena, por mais que o Atlético Paranaense não sofra muitos gols assim. Vale a pena sim, tá? São Paulo também dá pra fazer o teste do pezinho, tá? Porque o Palmeiras aí andou sofrendo gols com assistência de atacantes, tá? E aqui se o Riccone jogar, vale a pena, porque é um cara que bate canteio, pode ser decidido na bola parada esse clássico. Vale a pena sim, tá? Vale a pena. Tá desvalorizado, precisa de menos de 1.60. Tem uma média em casa de 8.40. E realmente os jogos dele em casa são muito bons, tá? Riccone, inclusive, vai estar no time de valorização do canal, acredito eu. Mas isso a gente vai deixar lá pra quinta-feira. Cara, eu quero ver gol. Alegria do povo. O Flamengo tá fazendo muito gol aí, ó. Olha como o Cuiabá é um time perigoso fora de casa. Quem quiser dar uma apostada aí no Elton aí, ó. Santos também, ó. Fora de casa vem fazendo gols e a Chape toma muito. Mesmo sem o Marinho aí, ó.
Quem quiser dar uma apostada em algum atacante do Santos, vale a pena. A Chape é um time que mais vem tomando gols aí, ó. E atacantes em casa juntamente com o Bahia. Só que o Sport não faz tanto gol assim, né? Mas aqui o Santos faz, né? Quem quiser o Marcos Guilherme, por exemplo, tá com uma média fora de 3.40, precisa de 2.70, dá pra começar a valorizar. E é um cara que entrega pontos aí, ó, dificilmente negativa. A verdade é que a Chape tá mitando direto atacante adversário aí, ó. Olha só, né? Então quem quiser dar uma arriscada, esse era jogo pro Marinho. Pena que ele tomou um cartão de bobeira. Check, boneco assassino é foda. Ele sai correndo atrás dos caras e dá carrinho por trás, porra. Tá ficando maluco? Marinho tá perturbado. Tá pintando o cabelo toda hora de uma cor diferente. Ó, tá precisando de 0.30. Tá desvalorizado aqui o Caio Jorge, né? O Marcos Leonardo tem 2 pontos fora de casa, mas é um cara que pouco atua, né? Só tô abrindo realmente pra vocês verem quanto precisa pra valorizar, que é o que tem, né, de jogador disponível. Deixa eu ver o Braga. 0.30 também tá mal. Dos atacantes eu ficaria com o Marcos Guilherme mesmo. Inclusive, pra quem não sabe aí, ó, tem duas notícias aí de negociação, né? Matheus Peixoto parece que tá deixando Juventude, né? Vai jogar na Ucrânia, se não me engano, ou na Rússia, né? E o outro é o Caio Jorge, tá? Também tá deixando o Santos, certo? Mas a verdade é que o Santos faz gols com atacantes e a Chape toma, tá? Quem é que faz muito gol dentro de casa aí com o atacante? O Galo, como a gente viu, e o Atlético e o Red Bull Bragantino também. Mas vai pegar um Grêmio que vem melhorando defensivamente. Mas quem quiser aí, ó, dar uma apostada nos dos melhores ataques da competição, tá valendo a pena. O Ítalo dentro de casa é muito efetivo. Tem uma média de 9.05 e 2.30 para começar a valorizar. E ó, dentro de casa realmente vem muito bem. Duas pontuações muito boas, uma mitada, né? 3 pontuações muito boas, uma mitada. É um cara que participa bem do jogo. A questão é que o Grêmio vem melhorando defensivamente aqui, ó. Nos últimos jogos não vem cedendo quase nada. Cedia mais aqui, ó. Um absurdo aqui, ó. E é um monte, mas tava mal. Mas é um time que tá melhorando defensivamente. Se fosse outro adversário que não o Grêmio, um time mais fragilizado defensivamente, eu até que apostaria mais nos atacantes do Bragantino. Ó, o Coelho também tá melhorando, tá com uma média de 4.10, inclusive ganhou a titularidade ali do Elinho, precisa de 3.30 para começar a valorizar, e é outro cara que participa bem das jogadas ofensivas. De repente vale a pena? Vale a pena. Vejo outros jogos, de repente, com maior tendência de gols. O Arthur tá naquela média dele, né? 8.10 de média em casa, precisa de 3.40, né? Vem pontuando aí, ó. Às vezes faz uma pontuação boa, outras vezes uma pontuação módica, mas é um cara que não vai negativar e vai te entregar pontos. Numa rodada difícil como a próxima, acredite que tem tudo aí para dar certo. Mas assim, ó, vou ser bem sincero para vocês, acredito que a rodada aqui, ó, vai estar centralizada nos atacantes de Flamengo e Atlético Mineiro, pelo que vem fazendo, né? Apesar de ser contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense, vem produzindo muito ofensivamente esses dois times. Bragantino dá para fazer o teste do pezinho, né? Fortaleza também tá muito bem ofensivamente, tem o Robson aqui que tá bem, mas eu prefiro o David nesse momento, porque tá desvalorizado, tá? O Robson tem uma média fora de 3.78, precisa de 10.10 para começar a valorizar, né? E fora aqui, ó, tem 3 boas pontuações, negativo numa, e nas outras foi mal, foi pontuação baixa. O Ceará, por sua vez, aí, ó, é um time que cede poucos pontos para atacante, né? Já cedeu mais, certo? Mas é como eu falei, eu botei o David porque, primeiro, que ele tá desvalorizado, eu quero dar uma equilibrada, tá? Eu quero dar uma equilibrada no meu time, né? E ele tem um histórico de gols contra o Ceará. Ó, precisa de menos 0.50, tem uma média fora de 2.63. Sei que tô correndo um certo risco, mas aqui, ó, tem 3 jogos que fez pontuações razoáveis, né? Tô apostando de repente nisso, queria ter mais cartoletas. Vejam como as cartoletas são importantes, gente, olha só. Se eu tivesse mais cartoletas, não seria o David aqui, tá? Não seria o David. De repente eu ia com 4-4-2 e botar o Ederson aqui, entendeu? Pra tentar uma pontuação mais consistente, né? Mais consistente. Mas por enquanto tá assim, de repente eu posso mudar. De repente eu tiro o David aqui, faço um 4-4-2, né? Porque os meios estão pontuando bem e boto o Ederson, né? E assim eu teria um meio do Fortaleza, alguém do Fortaleza que tá bem no campeonato, né? Tá muito bem no campeonato. A questão é que ali é clássico, certo? Aqui atrás eu tô bem em dúvida, né? Tô seguindo aqui a minha intuição no sistema defensivo, pelo que eu vi aqui do histórico aqui, né? Nos últimos jogos aí, ó. Nos 5 últimos jogos contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, o Flamengo segurou 2 SGs, certo? Onde é que tá aqui o Flamengo? 2 SGs, exatamente. Palmeiras também segurou 2 SGs nos últimos 5 jogos contra o São Paulo, né? E são times que estão com média baixa de gols sofridos, tanto Palmeiras quanto Flamengo. Isso que me levaram a escolher. Outros bons sistemas defensivos, o Atlético Goianiense vale muito a pena para essa rodada, tá? Só o histórico que não tá me convencendo muito, né? Um histórico alto de gols. Bahia pode surpreender, tá? Pode surpreender, porque nos últimos 5 jogos contra o Sport, nesse clássico nordestino, manteve 3 SGs. Bahia pode surpreender, inclusive vou dar um jeito aí de colocar o Bahia aí, de repente, num time de valorização, sistema defensivo, tá? Porque de repente pode surpreender mesmo.
Vamos analisar melhor, mas pelo que eu analisei aqui, ó, sistema defensivo para essa rodada. Bahia, Fortaleza, Flamengo, Bragantino, Palmeiras, até a Chapecoense e o Santos dá para dar mais riscada, tá? É o que eu vi para essa rodada. E ofensivamente, Flamengo e Palmeiras, pelo que vem produzindo, tá? Pelo que vem produzindo ofensivamente, realmente vale a pena. E daí tem outros meias aí, né? Com um certo equilíbrio. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em treinadores. Ver se eu tô falando muita besteira aqui, ó. Pontuação média. Quem vem conquistando muito pontos em casa com seus treinadores é o Cuca aí, ó. E aqui realmente tem uma briga muito grande. É claro que o Atlético não cede quase nada, mas o Cuca vem conquistando muito ponto em casa, essa que é a verdade. E segurando até alguns SGs, só que aqui eu acho que é jogo duro. De repente gol dos dois lados, acredito eu. Certo? Quem tá fora aí, cedendo muito ponto aí, é o Santos e o Grêmio. Né? O Santos e o Grêmio estão cedendo pontos demais. Né? O Bragantino conquistou um pouco mais. Quem quiser dar uma arriscada aí, fazer o teste do pezinho aí, né, no Barbieri, vale a pena. Aqui o não tem coragem de falar no Jair. Dizer que vai ser a primeira vitória da Chape, né? Teria um atrevimento demais. O Santos tá mal, mas a Chape tá pior ainda. E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito ponto? Bahia, cedendo muito ponto. E a própria Chape. Só que aqui o Santos tá muito mal fora de casa, tá? E quem é que vem conquistando muito ponto fora de casa? Flamengo, Palmeiras. Por isso que eu tô botando a minha base de Flamengo e Palmeiras, por mais que sejam dois clássicos aqui, tá? Mas que sejam dois clássicos, porque é uma rodada difícil. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês o desempenho, né? Tirar aqui do Ceará, só para fundamentar aqui as escalações, mas vejo uma rodada difícil, tá? Se apeguem a jogadores de média básica, jogadores que estão com um bom desempenho, tá? Ó, visitante. Palmeiras é o terceiro melhor visitante da competição, né? Tá muito bem, né? E ó, o Flamengo já tá começando a aparecer aqui, ó, 12º, mas só tem 4 jogos, né? E aqui o Renato não tava, aqui o Renato já assumiu, né? E o Flamengo tá melhorando bastante, acredito em tudo para ir bem, né? E o Palmeiras tá com desempenho fora de série, né? Jogando fora de casa. E o Galo em casa tá melhorando bastante aí, ó. Né? 4 jogos e apenas um empate. Né? A questão é que vai enfrentar um visitante osso duro de roer, que é o Atlético Paranaense. Onde é que tá o Atlético Paranaense? Tá aqui, ó. Né? Mas que perdeu 3 dos últimos 5 jogos, jogando fora. Então eu tô levando em consideração muito o quê? Esse aqui, ó. Palmeiras em primeiro, Atlético, Fortaleza, né? Flamengo tá aqui, ó. O Ceará também já aparece. O Atlético Paranaense tá muito bem. O Bragantino também, mas vai pegar um Grêmio que tá numa certa ascendência aí, né? E o Bragantino tá começando a mostrar um certo desgaste aqui, ó. 3 empates e 1 derrota nos últimos jogos. Né? Então queria apostar um pouco mais, mas o confronto não me permite, enfim. Né? Então temos alguns bons treinadores. Estou indo com o Renato porque é o treinador que mais vem pontuando aí fora de casa. Né? Por mais que o Corinthians não ceda muito e o histórico favorece o Flamengo nesse confronto. Se eu não fosse com o Renato, ou iria com o Abel, ou até mesmo, né, com o Cuca. Iria ir muito com o Diniz, porque a Chape cede ponto demais, mas o Santos fora de casa não tá legal. Né? Não tá legal. Certo? Então temos alguns bons treinadores aí para rodada, temos. Nesse momento eu tô indo assim, certo? Ainda vou repensar melhor, de repente na live vou fazer algumas alterações, enfim, né? Vou deixar o time assim e trazer ele prontinho para vocês, já com um capitão e com um banco de reserva. Tá feito aí, pessoal, custando 143,34 cartoletas, esse é o time principal do canal. Né? Tô priorizando aí os times que estão na parte de cima da tabela, né? Jogadores que estão com boa média básica, né? Como a Arrascaeta, o Lima, né? O próprio Hulk tem uma média básica boa também. Assim, colocando alguns jogadores aí desvalorizados, como o David, né? O Scarpa, para dar uma equilibrada aí no time. Tô apostando bastante aí no sistema defensivo do Palmeiras e do Flamengo, né? Devido ao retrospecto aí nesses dois clássicos aí. Também pelo momento aí dos times, certo? Assim, ó, eu peço desculpa pra torcida do Corinthians. Não tô menosprezando o time. É que, na verdade, nos últimos 3 jogos o Flamengo tá jogando muito. Depois que o Renato chegou, o Flamengo tá com um volume de jogo muito grande, né? E o retrospecto favorece o Flamengo. Certo? E vai ser uma rodada difícil. Né? Então não levem pro lado pessoal, pelo amor de Deus. Isso aqui é cartola, né? Vamos saber separar as coisas. Tá? Tô colocando o Gabigol de capitão porque o Gabigol no futebol brasileiro hoje é um dos atacantes que menos precisa de minutos, de minutagem em campo para fazer um gol, né? Fez aquele hat-trick e agora passou em branco. Com certeza ele vai querer meter gols contra o Corinthians se o Corinthians vem sofrendo gols em casa. Né? Essa que é a verdade. Eu botei ele de capitão aí porque ele é um cara muito regular também, né? Porque ele finaliza, ele faz aquele facão, se desloca, costuma pontuar bem. No banco de reserva aí, não deixei de ser coerente, falei bem do ataque do Galo, botei o Savarino, né? Botei ali o Nacho, né? Poderia ter colocado o Ederson? Poderia, né? Poderia ter colocado o Ederson, só que não tinha cartoletas para isso, né? Não tinha cartoleta, que eu digo assim, ó, eu escalei o Lima, que custa 12, né? E o Ederson tá um pouquinho mais caro. Então, a minha opção ali era o Ederson, né? Mas o Nacho também vale a pena, porque eu tô com o Hulk, Savarino no banco, de repente para fazer algum tipo de dobradinha, tá valendo a pena, né? Gustavo Henrique também, escalei ele porque o sistema defensivo do Palmeiras, do Flamengo, acho que tem tudo para ir bem nessa rodada. O Heitor, porque é o sistema defensivo fora esses dois aí, né?
Bahia e Internacional, que de repente e Bragantino e Santos e Chapecoense, que talvez eu vá dar uma escalada no bons baratos de valorização, né? E o João Paulo também, por tudo que eu falei do jogo da Chape, né? E do Santos, que pode ser realmente um jogo de poucos gols aí, né? Os times não estão bem, mas geralmente finalizam bastante. Certo? E o Heitor tá muito bem com média básica, enfim. Acho que ficou um bom time. Prevejo uma rodada difícil, tá? Prevejo uma rodada bem difícil. E eu optei o quê? Escalar de acordo com a média dos jogadores de desempenho, né? Dos times em si, claro, e ele tentando ali, né? Pegar ali o que os times vêm conquistando e os outros cedendo. Tá certo? Então aí, ó, custando 143,34. Esse aí é um esboço do time principal, né? Pra 14ª rodada, que é só final de semana. Tá feito? Então é isso aí, gente. Time escalado. Escalado não, um esboço aí, né? Pra 14ª rodada, certo? Porque só vai ser final de semana. Inclusive a live já tá marcada para sábado às 14 horas, já que o mercado fecha às 18h30. Quinta-feira eu vou trazer o bônus baratos e valorização, um novo vídeo, né? E daí até lá já vai dar para analisar melhor a rodada, trazer outras opções do ponto de vista de valorização e até mesmo de pontuação do bônus baratos, né? Outras opções e até mesmo para fazer, ver outras estatísticas, como penalidade, que eu ainda não fiz o card, enfim, né? Pesquisar melhor a rodada e de repente fazer um vídeo para acrescentar aí, certo? Então, portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Tá certo, gente? Mais um grande beijo de coração. Até o vídeo de quinta-feira. Vamos que vamos.